Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Daremos início ao nosso estudo daqui uns 2 minutos. Peço que aguardem um pouquinho até o início, até 6h30. Muito obrigado. Eu peço desculpa a todos que estão no YouTube. O título do estudo está como dia 16 de junho. Ele foi copiado do estudo de ontem. Então vai aparecer no vídeo 16 de junho, mas o estudo é dia 17. Então eu peço desculpa a todos que viram pelo YouTube esse erro. Bom, são 6h30, então eu gostaria de começar o nosso estudo. Como sempre, peço a todos que todos os sentimentos e pensamentos que tivermos durante esse estudo, para reconhecer que Deus está vivo no centro da nossa alma, recebendo todos os nossos antepassados, toda a humanidade, através desses pensamentos e sentimentos, para que todos nós possamos nascer como verdadeiros filhos de Deus, Messias. Gostaria de começar o estudo então com o Sagrado Juramento. Sagrado Juramento. Com grande temor a Deus, nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Meishu Sama recebeu a vontade de Deus, que foi concretizada no paraíso, e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, o Messias. Nós reverenciamos Meishu Sama como modelo para toda a humanidade e como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, personificou o nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Meishu Sama estão unidos, servindo a Deus. Kyosho Sama é quem nos revela a vontade de Meishu Sama no mundo material. Nós consideramos as orientações de Kyosho Sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento da nossa missão na Terra. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo como seu filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é uno a Meishu Sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Muito obrigado. Então, como todos os estudos, gostaria de fazer uma pequena revisão. Mas antes de começar o estudo, gostaria que todos mantessem este salmo de Kyosho Sama em mente. Nós viemos a conhecer o Deus único e a verdade do Messias. Oh, quão imensa é essa graça! Desculpa, tá dando um eco aqui. Um minutinho, por favor. Ok. Então, revisando o que nós estudamos na semana passada. Na semana passada nós estudamos a saudação do Masaki Sama, que foi feita no dia 3 e 4 de agosto de 2019, no culto das almas dos antepassados. E nessa saudação nós estudamos o significado do que significa estar salvo e vivo, né? Que o Sama vem nos ensinando que nossos antepassados estão salvos e vivos. Então nós olhamos o que significa isso. Nós também lemos que já estamos na era do dia e que a nossa consciência em relação ao pecado, ao nosso pecado, na verdade, ainda é muito superficial, né? Então, como que Deus está nos educando para que possamos reconhecer o que foi perdoado, né? E também a importância de orar perante o Mitamayá, né? Pelo fato de estarmos salvos e nossos antepassados estarmos salvos, não significa que não precisamos mais fazer essa oração em frente ao Mitamayá,
Então, passando bem breve por cima desses pontos, eu gostaria de olhar cada um deles, revisando. Por muitos anos, nós achávamos que era necessário cultuar nossos antepassados para que sejam salvos. Mas estamos ouvindo que já foram salvos. Então, para alguns de nós, ainda aparece aquela dúvida, né? Por que necessitamos orar para nossos antepassados? Por que fazer oração perante o Mitamaiá? Mas o que o Masaaki Sama explica nessa saudação é que ele também acredita que o Sama não está falando que isso não é mais necessário, né? E aí ele aprofunda: se os antepassados foram salvos ou não, se foram perdoados ou não, é algo que, em outras palavras, depende de nós, que somos a soma de todos os nossos ancestrais. Será que já somos seres vivos que foram perdoados e salvos ou não? Será que nós e nossos antepassados ainda estamos vivendo na era da noite e ainda precisamos ser perdoados? Ou será que somos existências que vivem agora em plena era do dia e já fomos preenchidos pela luz de Deus? Este é o ponto mais importante, ele esclarece. E dentro dessa saudação, Masaaki Sama cita, na verdade, um salmo de Meishu Sama sobre o fato de já estarmos na era do dia. E o que Meishu Sama diz a respeito? Ele fala: o que Meishu Sama nos diz a esse respeito? Meishu Sama compôs o seguinte salmo: quão miseráveis sois vós, ovelhas perdidas, porque não percebeis. Vede, a longa era da noite já terminou. E Masaaki Sama explica. Nesse salmo, ele diz que a longa era da noite já terminou. Ou seja, a era da noite já acabou. E as pessoas que não sabem disso são desaventurados. Dessa forma, Meishu Sama afirmou claramente que a era da noite, a era de trevas, acabou. Além disso, Meishu Sama diz que o sol nasceu. Ele afirma que o sol que perdoa os pecados já despontou. E que, depois disso, basta decidirmos abrir ou não a porta do coração. Meishu Sama está nos dizendo que o mundo que foi perdoado, o mundo repleto de luz, existe. Resta-nos, então, decidir se vamos abrir ou não essa porta. Reconhecer ou não que somos existências que já foram perdoadas. Entretanto, independentemente de aceitarmos isso ou não, a luz que perdoa os pecados surgiu. Isto é, algo que Meishu Sama disse e atualmente Kyosho Sama está explicando. Mas, ao escutarmos que fomos perdoados, não levamos isso em consideração e muitas vezes passa despercebido. É por essa razão que, através do relacionamento humano com outras pessoas em nosso cotidiano, sentimos várias sensações, como preocupação, sofrimento, conflitos, ódio, ciúmes, raiva, etc. Ou ainda, através dos noticiários, nos são apresentados vários aspectos dos seres humanos. É como se Deus estivesse nos dizendo: é possível que você ainda não tenha compreendido a gravidade dos seus pecados. Talvez você não seja capaz de chorar ao escutar que foi absolvido, mas essa é a postura que você teve no passado. Mas eu perdoei as atitudes que você e seus antepassados cometeram. Então aqui ficou bem claro neste estudo do Masaaki Sama que mostra o quanto a gente ainda não consegue perceber o tamanho do perdão de Deus. Porque tudo que estamos vivenciando, na verdade,
é o próprio perdão de Deus. É o que existia no íntimo de nossas almas. E Deus está mostrando que foi perdoado. Mas Masaaki Sama explica, e essa parte é muito importante. Portanto, não é para analisar como são as outras pessoas, mas sim a si mesmo. Muitas vezes a gente escuta, né, sagradas palavras de Meishu Sama, através de vários artigos que ele deixou para nós. Escutamos as orientações de Kyoshi Sama e tentamos analisar o externo, o lado de fora, né? Como que as pessoas fazem no dia a dia ou não fazem, se entenderam ou não. Mas tudo isso que Meishu Sama nos deixou, na verdade, é para que possamos fazer uma análise introspectiva, vendo a nós mesmos, o nosso íntimo, o nosso coração. Né? Conseguir ver o reflexo da nossa alma, do que foi perdoado, ao nosso redor. E reconhecer isso como algo íntimo, que existe dentro de nós, que precisamos retornar a Deus. E não julgar o próximo. Né? Então não é para analisar como são as outras pessoas, mas sim a si mesmo. Se conseguirmos realmente pensar, será que a minha postura como pecador foi perdoada? É possível que sejamos capazes de sentir, um pouco que seja, a mesma sensação que Meishu Sama sentiu quando ele disse que seus olhos se enchem de lágrimas todas as vezes que se ajoelha perante Deus e pensa que foi salvo. Então, como nós estudamos na semana passada, né? Tudo que Deus está nos mostrando, através desse perdão que Deus está nos mostrando, é para que possamos, pouco a pouco, desenvolver o mesmo sentimento de Meishu Sama, ou nem que seja um pouco do sentimento de Meishu Sama, de reconhecer o perdão de Deus, para conseguirmos realmente, do nosso livre-arbítrio, nos arrepender do que fizemos e agradecer a Deus pelo seu perdão e servir a Deus através dessa nova fase de criação. Entretanto, Masaaki Sama continua, é muito difícil para nós pensarmos sempre dessa maneira, não é verdade? Sempre estar relembrando que precisamos retornar a Deus, que tudo foi perdoado por Deus. Então, é muito difícil pensar todo momento em Deus e nos antepassados, pois somos ocupados, temos nosso trabalho, temos que cuidar da casa e vários outros deveres. Né? É por isso que Deus preparou o Mitamayá, algo que possui forma, para que possamos orar perante Ele, pelo menos de manhã e ao final de cada dia, lembrando de vários problemas que enfrentamos no nosso dia a dia. No momento em que oramos perante o Mitamayá, podemos refletir sobre desavenças com vizinhos, enfermidades, sentimentos que temos por outras pessoas e o que sentimos ao assistir o noticiário. Nessa hora podemos pensar, meus antepassados carregavam consigo essa situação, mas, isso foi perdoado. Senhores antepassados, juntos vamos receber a luz do perdão de Deus. Então Masaaki Sama continua, o mesmo pode ser dito sobre a imagem do altar. Obviamente Deus está vivo dentro de nós, mas é difícil pensarmos nisso em todos os momentos. Portanto, quando nos postamos perante a imagem do altar, por exemplo, nas orações matinais e vesperais, devemos pensar, Deus está vivo dentro de mim. A luz do perdão, que é a luz da grandiosa luz divina, existe dentro de mim. Perante a foto de Meishu Sama, no altar, devemos pensar, Meishu Sama está vivo dentro de mim. Meishu Sama que aceitou o nome Messias, e esse sagrado nome existem dentro de mim. E perante o Mitamayá pensar, senhores antepassados, juntos vamos receber o perdão que existe no nome Messias. Então, o Mitamayá, na verdade, o altar, a foto de Meishu Sama, serve como um exemplo físico para podermos relembrar dessa verdade.
E ainda mais nesse estudo, o Masaaki Sama coloca, quando fazemos a oração perante o Mitamayá, não só fazer para os nossos familiares, mas reconhecer que toda a humanidade está viva dentro de nós. Nossos antepassados dependem de milhares de almas também para estarem aqui hoje. Então, através do nome Messias, que é o Unamishama, retornar com todos eles, para que possamos nascer como filhos de Deus, como Messias. Durante essa semana eu recebi várias perguntas e eu queria fazer um estudo hoje com perguntas e respostas, mas não dá para olhar todas as perguntas hoje, neste momento. Então, o que eu gostaria de fazer é puxar só uma pergunta e através dos salmos de Kyosho-sama, a gente buscar um pouco mais aprofundar no significado dentro dessas respostas, ok? Então, a pergunta que eu escolhi para analisarmos hoje é o que significa servir a Deus, né? Resumindo em poucas palavras, hoje estamos aprendendo que servir a Deus é retornar ao paraíso com toda a humanidade para nascermos como filhos de Deus, como Messias. Só que ao analisar os salmos de Kyosho-sama, eu consegui perceber, na verdade, o quão limitado nós temos a tendência de ficar. Porque quando nós falamos de servir, obviamente nós levamos ao ponto individual. O que eu preciso fazer nesse momento? Só que estamos aprendendo que nós não somos uma existência somente individual, né? Nós estamos ligados a milhares de almas. E na verdade estamos ligados a toda a criação. Então o servir do ponto de vista de Deus, né, como seria? O que significaria? Então é nesse sentido que eu gostaria de analisar um pouquinho esses salmos com todos. Então, mais uma vez, né? Será que já paramos alguma vez para pensar o que significa servir, né? De uma forma mais profunda, uma forma de Deus, né? Mas não existe nada mais amplo do que um amplo, profundo e interligado, uma conexão interligada entre nós e toda a criação. Então eu gostaria de colocar esse salmo primeiro a ponto, né? Ó Senhor Deus, fazendo toda a criação evoluir, vós criastes nosso coração e nossa consciência. Que o Sam vem ensinando que a nossa consciência é o auge da criação de Deus, né? A primeira fase da criação de Deus foi desenvolver a consciência, esse individualismo, essa consciência individual, né? E coletiva ao mesmo tempo, mas essa consciência. Então toda a criação, na verdade, evoluiu. Ao evoluir, Deus criou o nosso coração, a nossa consciência, para servir a Deus. Aí ele continua nesse outro salmo, né? Ó toda a criação, somos um só corpo contigo, desde o início da criação até hoje. Por vivermos num mundo muito materialista e termos uma forma muito materialista de pensar, na verdade, é muito fácil esquecermos que nós somos um com toda a criação. Não só a natureza, mas toda a criação de Deus. E nós fazemos parte deste corpo onde Deus se manifesta. Toda a criação, somos um só corpo contigo, desde o início da criação até hoje. Meshama também nos ensina que tudo no universo, né, tudo que existe tem vida, tudo respira, né? Então, na verdade, toda a criação, esse corpo de Deus, está respirando, está vivo. E que o Sama coloca nesse próximo salmo, né? Ó toda a criação,
Tu tens um só desejo: ser útil à vontade divina, de fazer com que nasçam os filhos de Deus. É como aprendemos em algumas outras palestras que lemos, que o Osama ele coloca que todos os ensinamentos de Mirsama existe um só, único ponto, né? Em todos os ensinamentos de Mirsama, um desejo de Deus. E aqui, através desse salmo, eu senti que ficou muito mais claro, né? Porque todo o desejo, toda a vontade divina de Deus é que nasçamos como filhos de Deus, como Messias. Mas o que eu achei interessante é que aqui a criação, a forma como que o Osama coloca nesse salmo, é algo vivo, que tem um desejo a ser realizado. E é que fazer que a vontade divina com que nasçam os filhos de Deus. O único só desejo, né? Absoluto. Então nós estamos nesse a palavra não é certa, não seria onda, né? Nós estamos nesse movimento, fazendo parte desse corpo. Somos únicos com a criação, com o objetivo de servir a Deus. E este servir leva ao ponto de nascermos como verdadeiros filhos de Deus. Essa é a verdadeira vontade divina, a vontade de Deus. Desde o começo, desde antes de começar todo o plano de Deus. Viemos ao mundo, tendo recebido a vontade de Deus no paraíso, na nossa origem, e recebemos junto a Ti, ó toda a criação. Nós recebemos essa missão de Deus. Recebemos juntos com toda a criação. No mundo do início, na verdade, né? Na nossa origem. Então, Deus nos deu essa missão, recebemos essa vontade de Deus e carregamos ela com nós até hoje. Só que nos esquecemos dela. Só que esse servir, mais uma vez, né, foi desde o início, foi definido por Deus. O que é o servir? O verdadeiro servir, com esse único objetivo, de nascermos como filhos de Deus. Ó Deus, vós resides em toda a criação e manifestai-vos como fogo, água e solo, como a vossa sagrada grande natureza. Quando nós falamos de criação e natureza, hoje em dia eu acredito que é mais fácil para todos nós reconhecer Deus vivo em toda a natureza, né? Deus vivo se expressando através do fogo, da água, do solo e de tudo que existe. Mas, neste salmo, o que me captou muito é que o Osama coloca de uma forma sutil, mas bem clara também, né? Vós resides em toda a criação. Manifesta-se através da grande natureza, mas reside em toda a criação. Este Supremo Deus está vivo. E isso é claro, a gente fala, ok, dá para entender. Mas em questão a objetos inanimados, né? A nossa expressão quando a gente fala inanimado, a gente fala que não tem vida. Mas Mirsama fala que tudo tem vida. Então esse último salmo que eu gostaria de compartilhar hoje me chamou muita atenção pela forma como que ele está escrito. Gostaria de compartilhar com os senhores. Devemos ter em mente o dinheiro, indispensável para compra e venda. Esforça-se para servir a Deus, substituindo toda a criação. Até o dinheiro tem uma característica viva. O dinheiro se esforça para servir a Deus,
substituindo toda a criação. Por muitos anos eu servi, dediquei e achava que o dinheiro era necessário para eu poder servir, né? Então eu precisava receber dinheiro para eu poder servir a Deus, para eu servir a Deus. Então o dinheiro era simplesmente uma ferramenta, um método só para fazer isso. Mas nunca levei em consideração que o próprio dinheiro está vivo, que Deus reside em tudo, inclusive no dinheiro, que existe vida, essa respiração de Deus, a vontade de Deus e essa essência Messias que existe no centro da nossa alma também existe no dinheiro. E quando paramos para analisar e ver que o dinheiro também está vivo, aí precisamos analisar até a nossa forma de lidar com o dinheiro. O dinheiro está se esforçando para servir a Deus, substituindo toda a criação. Uma coisa que é muito interessante, né? O ser humano, nós podemos ver o estado divino, o estado animalesco que um ser humano pode se tornar através de como ele lidar com dinheiro. Por exemplo, né? Se falta dinheiro, o conflito, guerra, várias coisas se manifestam no íntimo do homem por causa dessa necessidade, não é? Se temos em excesso, podemos também usar ele bem, mas também podemos extrapolar e abusar, né, do que temos em mão. O homem, hoje em dia, ser humano, se esforça para trabalhar incansavelmente para acumular dinheiro, para ter uma segurança. Mas nesse processo, o que eu acho interessante é que o dinheiro ele faz como um bom espelho. Como tudo ao nosso redor que estamos vendo, que é o perdão de Deus, o dinheiro é a forma mais fácil, eu acredito, de mostrar o nosso íntimo, os nossos sentimentos, né? Tá tudo impregnado ali. A gente trabalha semanas, 40, 60, 70 horas por semana, alguns até mais, para acumular aquele dinheiro, para ter uma segurança, para sentir paz. E ao fazer isso, na verdade, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas preocupações, os nossos desejos de felicidade, de paz, tranquilidade, todos afloram. E o dinheiro está cumprindo, de certa forma, esse trabalho de nos mostrar o nosso íntimo. O que a gente mais tem lá no fundo. Só que acabamos nos tornando escravos do dinheiro, né? Porque queremos acumular mais, queremos fazer mais, cumprir uma necessidade física que na verdade é uma ilusão ao mesmo tempo. Só que esse dinheiro está vivo, né? Está sendo utilizado por Deus para nos mostrar também isso. O que está no nosso íntimo. O que precisamos retornar a Deus. A condição que o ser humano viveu até hoje. Então, ao pensarmos sobre o dinheiro, como servir a Deus através do dinheiro, eu acredito que é muito mais além do que simplesmente doar o dinheiro de uma forma que Deus possa usar na igreja ou nessa caridade ou nesse sentido. Reconhecendo que Deus está vivo naquele dinheiro, que o propósito de Deus está vivo naquele dinheiro, eu preciso analisar o meu sonho. Como eu vou utilizar esse dinheiro? Eu estou utilizando esse dinheiro para servir a mim, a uma necessidade minha, ou para servir a Deus, uma necessidade de Deus? Então, nós aprendemos que o ideal, né, seria fazer
100% do nosso dinheiro donativo, né? Só que, ao mesmo tempo, nós vivemos num mundo físico, onde eu tenho várias contas para pagar, eu tenho minhas dívidas a fazerem, né? Então a gente tira uma parte, muitas pessoas, 10, 20% do dinheiro ao receber, logo quando recebem, fazem de donativo de gratidão, como uma forma simbólica, não é para Deus, é devolvendo para Deus esse dinheiro. E essa parte, claro, é de extrema importância também, até para as igrejas, né, poderem continuar o seu trabalho e passarem essa mensagem para frente. Mas eu gostaria de desafiar a todos a fazerem o seu donativo 100%. Agora, quando eu falo 100%, o pessoal se assusta. Como assim, né? Lá vai o ministro falar sobre dinheiro e pedir dinheiro. Não é nesse sentido, né? Nós tiramos o nosso donativo. Mas antes de tirar o donativo, antes de pagar nossas contas, vamos analisar o nosso sono. Vamos reconhecer que o dinheiro também está servindo para que possamos cumprir nosso objetivo de nascer como filho de Deus, como Messias. Então, analisando o nosso sono, reconhecendo que Deus está vivo em toda a criação. E toda a criação, nós fazemos parte desse corpo da criação para cumprir esse objetivo de Deus. Vamos devolver, através do nosso sono, todo o dinheiro que a gente utiliza. Então, em outras palavras, né? Uma forma concreta. Por exemplo, eu recebi o meu salário. Eu vou tirar o meu donativo, não é? Ao tirar o meu donativo, primeiro vamos reconhecer a Deus. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por estar me utilizando para servir através desse dinheiro, por exemplo. Nessa hora, quando a gente vai fazer um pagamento, ou fazer um donativo, ou fazer o que for com o dinheiro, a gente sente várias coisas. Passam vários pensamentos, né? Contas que precisamos pagar, dívidas que temos, coisas que queremos fazer, objetivos que temos. Naquele momento, existem também várias almas, milhares de antepassados que vêm até nós, nos mostrando o que eles estão sentindo e o que eles sentem ao lidar com o dinheiro. Então nós podemos convidá-los, em nome do Messias, que é Una Meshama. Vamos retornar ao paraíso para nascer como filho de Deus, Messias. Aí a gente vira para Deus: Deus, muitos vieram a mim. Que todos possam, em nome do Messias, que é Una Meshama, retornar ao paraíso neste momento e nascer como vossos filhos, Messias. E aí a gente faz o pagamento. Ou eu vou pagar o meu aluguel, por exemplo. Eu preparo o cheque. O cheque chegou. Eu vou entregar para o landlord, para o dono da casa. Nessa hora, antes, né, comunicar a Deus, em nome do Messias, que é Una Meshama, estou tendo a permissão de fazer este pagamento. Mas que não seja só um pagamento físico. Que através deste pagamento, através desta ligação, todos que entrarem em contato com esse dinheiro, em nome do Messias, que é o nome de Sama, que possam retornar ao paraíso para nascerem como verdadeiros filhos de Deus, Messias. Mesmo quando recebemos o dinheiro pela primeira vez, antes de receber, existem milhares de almas, milhares de pessoas neste mundo que já entraram em contato com aquela nota. Que tal naquela hora, então, em nome do Messias, que é Una Meshama, todos que fizeram o possível hoje eu estar recebendo esse dinheiro. Gostaria de retornar ao paraíso com todos eles, Senhor Deus, para nascermos como verdadeiros filhos de Deus, Messias. E isso com cada pagamento. Nos Estados Unidos nós temos um grande pensamento coletivo, eu acho que não é só nos Estados Unidos, mas em muitas partes do mundo, que querem evitar pagar imposto,
querem evitar pagar até o cartão de crédito, né? Usamos emprestado dinheiro, mas na hora de pagar, já sabemos que temos tantas outras coisas para pagar que não queremos pagar o cartão de crédito, né? Ou não queremos pagar o imposto de renda. Esse sentimento, na verdade, que aflorece nessa hora, é uma oportunidade de reconhecermos o nosso apego que já foi perdoado por Deus. É uma oportunidade de convidar milhares de almas que têm apego a dinheiro para retornarem ao paraíso e nascerem como verdadeiros filhos de Deus. Então podemos comunicar a todos os nossos antepassados, todos que vêm a nós, em nome do Messias, que é a Unamissão. Agora nós estamos fazendo esse pagamento, mas vamos retornar ao paraíso, reconhecendo que Deus já nos perdoou esse sentimento e entregar-nos a Deus para nascermos como verdadeiros filhos de Deus, Messias. Quando passamos a fazer dessa forma, até pagar imposto de renda fica uma coisa prazerosa. Até pagar a conta que nós estamos devendo fica uma coisa prazerosa. Eu tive uma experiência, os membros de New Jersey, acredito que conhecem, porque eu contei num culto anos atrás, mas aqui em New Jersey, se você paga com cartão, você paga o imposto. Se você paga em cash, você não precisa pagar imposto. Então eu fui no mecânico, levei meu carro, tinha quebrado o carro, levei no mecânico, e na hora de fazer o pagamento, o mecânico falou, eu não lembro o valor, acho que foi 200 e poucos dólares, falou o valor de 200 e poucos dólares. Aí eu tirei o cartão e fui pagar. Ele falou, não. Se você pagar vai ser 250 e poucos dólares. Tinha subido uns 30 ou 40 dólares por causa do imposto. Aí eu falei, mas você falou que o preço era X. Ele falou, não, quando você paga cash é assim, mas quando paga com cartão tem que pagar imposto. Eu falei, tá bom, então eu pago com cartão. O mecânico olhou pra mim e falou, você tá louco? Todo mundo paga com cash. Eu falei, não, estou feliz de pagar um imposto, não tem problema. Porque antes de fazer o pagamento, eu já tinha encaminhado esse sentimento a Deus. Eu sei que vai custar um pouco mais, eu sei que vai ser um pouco mais caro, mas eu estou tendo a permissão de servir a Deus através desse processo. Então é muito difícil. Fazer um donativo 100% é difícil. Talvez a gente lembre nos primeiros 3 ou 4 pagamentos durante o dia. A gente lembra na hora de fazer o nosso donativo, aí a gente lembra na hora de fazer 1 ou 2 pagamentos, aí passou o mês, esquecemos que Deus está vivo, esquecemos que o dinheiro também está se esforçando para que juntos possamos retornar a Deus para nascer como verdadeiros filhos de Deus, Messias. Então é uma prática que eu acredito que trará muito fruto, muitos sentimentos dentro de nós vão aflorescer. A luz de Deus vai iluminando e vamos perceber quanto apego nós temos ao dinheiro, quanto achamos que precisamos trabalhar muitas horas para acumular aquele dinheiro e quanto na verdade utilizamos aquele dinheiro para servir a nós mesmos. Esquecemos até de comunicar a Deus que vamos usar o dinheiro de Deus para fazer o que precisamos fazer. Então o dinheiro mostra o ponto que nós chegamos também de nos apoderar das coisas que pertencem a Deus. Então é uma excelente prática para todos desenvolverem, e recomendo, façam esse desafio. Tentem durante uma semana. Eu vou fazer o meu salário semanal, geralmente nos Estados Unidos, existem os salariados, mas muitos é durante a semana, uma vez por semana, e recebe no fim da semana. Vou fazer meu donativo integral, não só na hora que tiro o donativo para fazer o donativo na igreja, mas na hora que a gente está utilizando o dinheiro de Deus, em todos esses sentimentos e todas essas almas que vêm a nós. Na verdade, estamos numa boa época, porque a época de imposto, na verdade, era em abril. Só que devido ao Covid-19, agora foi adiado para fim de julho,
meio de junho, fim de junho, começo de julho. Né? Então podemos praticar nessa hora. Né? Muitos talvez não vão receber, ou muitos vão receber menos do que receberam ano passado. Mas nessa hora, vamos encaminhar, vamos reconhecer que Deus está vivo ali. E está utilizando aquela situação para que possamos reconhecer o perdão de Deus naquele momento. Então, hoje, em relação ao servir, na verdade, eu gostaria de aprofundar esse sentimento. O verdadeiro servir a Deus é um servir que está acontecendo com toda a criação, com um objetivo só: de todos nascerem de novo como verdadeiros filhos de Deus, Messias. Isso foi designado por Deus desde o começo da criação. E tudo que fazemos, na verdade, precisa visar isso. Nós fazemos várias coisas, né, mas esquecemos que o objetivo é esse. Então vamos nos relembrar. E junto com toda a criação, junto com toda a humanidade, no nosso cotidiano, no dia a dia, vamos colocar em prática. Né? Começando talvez até pela forma como que usamos o dinheiro no dia a dia, que é uma coisa que precisamos nesse mundo físico. Né? Precisamos, mas é um instrumento para servir a Deus. Então gostaria de agradecer a todos e deixar um espaço aberto agora, se tiver algumas perguntas em relação a esse estudo, por favor, à vontade. Para todos que estão no telefone, o microfone está desligado. Então, se os senhores quiserem falar, precisam ligar o microfone do seu aparelho para poderem conversar. Senão não dá para escutar. No Facebook não temos nenhuma pergunta. Thank you. I fixed. Cara?まだ話してる? I see one. Desculpa. Eu estou vendo um comentário aqui no telefone que diz que gostaria de compartilhar esse estudo com amigos, né? Então peço que por favor utilizem o YouTube, o link no YouTube para fazer isso. Pelo Facebook eu acredito que não dá para compartilhar os vídeos, mas pelo Facebook sim, dá para compartilhar este vídeo com quem os senhores quiserem. Então por favor, à vontade, podem compartilhar. Se precisarem depois do link, é só avisar, ok? Mas
terminando então o estudo, já que eu acredito que não tem perguntas no momento, vamos focar, né, no nosso sono, no dia a dia. Deus está vivo em tudo, inclusive no dinheiro que utilizamos. Então, antes de fazer qualquer coisa, na verdade, como tudo tem a vida de Deus, e Deus está vivo em tudo, né? Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Vamos buscar comunicar a Deus que temos intenção, sentimento de fazer algo, e encaminhar isso a Deus durante esse processo, né? Antes de fazer. E se algo que nós tínhamos em plano também não deu certo, reconhecer que Deus também está vivo. Existe uma vontade de Deus através dessa situação. Mas buscar aprofundar esse relacionamento com Deus no nosso cotidiano, em tudo que fizemos, né? Pois todos nós, toda a criação está aqui para cumprir esse objetivo de Deus, para servir a Deus, para que Deus possa concretizar a sua vontade, a sua missão através de todos nós. Então a consciência que nós temos hoje, né, esse livre-arbítrio que nós temos hoje, ele existe para que possamos servir a Deus. Não existe para continuarmos tomando posse disso. Esse mundo já acabou, na verdade. E para podermos viver em paz, em harmonia, né, para podermos viver servindo a Deus, precisamos alinhar o nosso sono, a nossa vida para servir a Deus e a vontade de Deus. Deus colocou um fim ao mundo centralizado no nosso eu. Esse mundo já não existe mais. O grande perdão de Deus foi esse, né? Foi, na verdade, colocar a gente no nosso lugar, né? Que seria não no lugar de Deus, mas centralizados em servir a Deus, com Deus no centro da nossa consciência. Então estamos tendo um grande privilégio de estar podendo servir a Deus nessa nova fase, enquanto vivos aqui nesta terra. Então, junto com toda a criação, em nome do Messias, que é o Unameshama, vamos buscar no nosso cotidiano fazer isso. E como o Masaaki Sama disse no estudo, né, é difícil durante o dia lembrar e relembrar disso. Então vamos buscar o máximo possível, nem que seja uma vez na parte da manhã, uma vez na parte da noite, relembrar tudo que vivenciamos durante o dia. E através do nome Messias, que é o Unameshama, junto com todos os nossos antepassados, junto com toda a humanidade, retornar a Deus para servir o Supremo Deus e nascermos como verdadeiros filhos de Deus, Messias. Muito obrigado a todos. Gostaria de desejar a todos uma ótima semana. Estamos tendo estudos diariamente também, durante as orações matinais, começando às 10 horas em inglês, 10h30 em português e 11 horas em espanhol. Todos são bem-vindos. E neste fim de semana nós temos culto mensal, que será realizado no domingo, às 11 horas, horário de Nova York, em português, e são às 2 horas, horário de Nova York, em inglês. Ok? São todos bem-vindos. Será nestes canais e no YouTube também. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima noite.